Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9, ele nos revela a visão que João teve na ilha de Patmos, depois que ele teve as revelações dos 6 primeiros selos. Observe que no capítulo 5 e capítulo 6, capítulo 5, ele fala da visão do livro do Cordeiro, no livro que estava escrito por dentro e por fora, na qual tinha 7 selos, e não foi achado ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de desatar os 7 selos, a não ser Jesus, o Cordeiro, que estava morto, mas agora estava vivo, que foi morto, mas agora estava vivo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Glória a Deus. Verso 6, aliás, capítulo 6, vai nos mostrar a abertura dos primeiros selos. Só para relembrar, os primeiros 4 selos são os selos mais importantes, pelo menos eles são os mais chamativos. Ele fala dos 4 cavaleiros. Cada cavaleiro tem uma função, porque são cavaleiros, são selos de justiça. Nós vimos o primeiro selo, que é o cavalo branco, na qual o cavaleiro saiu para vencer, na qual ele saiu para trazer uma paz, mas nós sabemos que há a falsa paz, pois se trata da instituição do anticristo na terra. Então, entendemos que a abertura do primeiro selo inaugura o tempo da grande tribulação, que infelizmente haverá de vir. Porém, nós que estamos na presença, nós que somos membros da Igreja de Jesus, estamos vivendo, para você que está vivendo uma vida de vigilância, uma vida de perseverança, uma vida de oração, uma vida realmente na presença, no posicionamento de Deus. Então nós sabemos que quando o primeiro selo for desatado, nós estaremos com Jesus nos ares, na Nova Jerusalém. Quem pode se alegrar com isso aí, bate palma para Jesus. Capítulo 6 fala dos 6 primeiros selos. Nós vimos o 5º selo, é sobre os mártires, sobre a oração dos mártires. O 6º selo vem falar eu vou ler aqui o capítulo 6, versículo 12, a respeito do 6º selo que não foi lido ainda. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todos os servos e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E aqui nós vemos o 6º selo, que quando ele foi aberto, agora todos, tanto pobres como ricos, como grandes, como pequenos, como reis, todos estavam se escondendo na caverna. Isso é um termo simbólico, se escondendo nas cavernas, né? Não imagina em Fortaleza alguém procurando, o prefeito, o governador procurando caverna para se esconder em Fortaleza. Não tem, né? Em São Paulo, em Paris, não tem, né? Então é um termo simbólico, daí que a gente faz a diferença, que quando o texto está falando literal, ou quando o texto está falando de forma simbólica. É só usar um pouquinho o cérebro. Usando um pouquinho o cérebro, nós vamos entender se é literal ou se é simbólico, tá certo? Então os reis, os governantes, as autoridades, o tempo da tribulação, o abalo cósmico vai ser tão grande, abalo cósmico que eu digo, tempestades, desastres naturais, desastres no céu, estrelas caindo, meteoros caindo na terra. Então esses aí são os abalos cósmicos. Serão tão grandes que até mesmo o império do anticristo ele será abalado.
Isso na abertura do sexto, a partir da abertura do sexto selo. Quem poderá se livrar da ira vindoura de Deus? Porque quando o anticristo, com seu poder religioso e seu poder político, ele vier contra a humanidade, é uma coisa, a humanidade será vítima. Mas quando os meteoros caírem, quando os maremotos se levantarem, até o anticristo e a besta vai ter que correr, se esconder atrás nas cavernas. Isso vai acontecer o sexto selo. Observe que antes da abertura do sexto selo, foi aberto o quinto selo, que fala dos mártires, e fala da oração dos mártires, eles perguntando a Deus: o Senhor não está vendo até quando vingará o nosso sangue? E Deus se revela para João dizendo: espere só mais um pouquinho até o número dos seus conservos, para que também eles sejam mortos. Aí na abertura do sexto selo já nós vemos o abalo cósmico. Então já se vê a resposta da oração dos mártires, que quando os céus forem abalados, os mares, os montes forem abalados por desastres da natureza, por causa dos anjos que vão estar nos quatro cantos da terra, soprando e os desastres assolando toda a terra. Então até mesmo o império do anticristo, ele será vitimado, dizer assim, entre aspas, vítimas, os bichinhos, né? Mas isso aí já é a resposta da oração do quinto selo. O sexto selo é resposta de oração do quinto selo, que o quinto selo é os mártires orando e pedindo justiça. E nós entramos no capítulo 7, domingo passado, falando dos 144 mil selados, a qual nós chegamos à conclusão e cremos que esses 144 mil é o número simbólico, porém, literalmente são israelitas, são judeus que serão selados por serem convertidos ao Senhor Jesus. Então serão um número simbólico, se representando uma grande número de pessoas que estarão convertidas a Jesus, sendo judeus. Então, esses, antes que os anjos soprem os desastres na terra, esses judeus eles serão selados para que eles não venham sofrer os abalos, sofrer a perseguição e sofrer os desastres da natureza. Tá certo? Amém? Amém? Porque os judeus, Israel, ele deve ir para a grande tribulação, como vocês já sabem. Porém, os 144 mil são as exceções. Eles serão selados, porque alguém disse: opa, enquanto os 144 mil dos israelitas não foram selados, segura os 4 anjos aí para não soprar na terra. Só deixa soprar depois que os 144 mil de todas as tribos de Israel foram selados. Amém? Glória a Deus. E nós estamos vendo hoje, a partir do versículo 9 do capítulo 7, o que tem como tema a enorme multidão dos cristãos. Ou seja, depois destas coisas, verso 9, depois dessas coisas eu olhei e eis que aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Observe que João, primeiramente ele disse, depois dessas coisas, ou seja, porque uma coisa é os 144 mil, outra coisa é a grande multidão. Então, depois dessas coisas, está bem claro que há uma divisão. Depois dessas coisas, havia uma grande multidão de todas as nações, tribos, então já não é mais só das tribos de Israel. Agora ele está vendo de todas as nações e todos os povos, uma grande multidão. No versículo 13, e um dos anciões me falou dizendo: eis que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Observe, enquanto os 144 mil serão os selados, na qual antes de vir a grande
a grande tempestade, os grandes abalos, eles serão selados para que eles não sejam atingidos. Os 144 mil é isso. Enquanto isso, essa multidão que ele viu de todas as tribos e nações, já são os que foram vitimados pelos abalos, já foram os que estão sendo perseguidos e foram perseguidos e mortos pelo anticristo, pela besta do mar, pela besta da terra. Para quem não se lembra, besta do mar, poder político, besta da terra, poder religioso. O anticristo, propriamente dito, ele agirá com poder religioso. O falso profeta, ele agirá com poder, o falso profeta, poder religioso, anticristo, poder político. Porém, o poder religioso, ele influenciará as pessoas para que elas venham se prostrar ao poder político. Quem está entendendo, dá uma glória para Jesus. Aí já vai ter uma oração forte aqui, viu? Está precisando. Tem uma oração aqui que você vai ver. Ai, meu Deus. Estou me arrepiando aqui. Aí o que acontece, pessoal? Esses são não judeus, são os gentios, os que não creram, que não entregaram a sua vida para Jesus, ou os que estavam desviados, conheciam Jesus, mas estavam desviados e foram para a grande tribulação. Porém, eles se converteram na grande tribulação, infelizmente por um lado, infelizmente por outro. Infelizmente porque poderiam ter se convertido antes, sem precisar ir para a grande tribulação. Mas felizmente porque antes tarde do que nunca. Porém, eles foram mortos pela perseguição. Oh, meu Deus, é tão fácil ser crente hoje. Tem ninguém sendo perseguido. O máximo da perseguição que a gente tem é um bebê que passa aí e me chama de palavrão na porta, meu Deus. Não passa disso. Eu nem ligo mais. A máxima perseguição é às vezes alguém que dá uma piada, dá uma indireta no grupo. Eu já não ligo mais, já estou tão dormente. Mas as pessoas que não querem servir ao Senhor hoje, elas infelizmente elas vão passar pela grande tribulação, e muitas delas vão fazer parte dessa grande multidão de quê? Dos que vieram da grande tribulação. Só quem não vai chegar no céu da grande tribulação, dá um glória para Jesus aí. Você vai chegar nas bodas do Cordeiro, diretamente daqui do Zé Valdo da Igreja Justidei. Não vai ser aquela multidão, eita, multidão de gente chegando aí, ó, no céu, quem é? Aí um dos anciões fala, isso aí é o povo rebelde, que ó, só se converteram na tribulação, o anticristo matou tudinho, ó, mas tá aí, bem feito, não veio pelo amor, veio pela dor. Esses são esses daqui, da grande multidão. Os crentes conversando lá no céu. Subimos, passou 3 anos, 4 anos, aí chega outra remessa. Esse daí, o anticristo matou, ó, o desviado ali, ó. Estava lá na justiça, se desviou, não quis voltar, ó. Veio ver agora, chegou aí, ó. Até sem cabeça tá, que o anticristo mandou cortar a cabeça dele. Eita glória! Mas aqui nós estamos diante de pessoas que estão firmes e permanecerão firmes até o fim. Você vai permanecer firme até Jesus chegar e por toda a eternidade. Eu declaro que você vai permanecer na presença, que você vai permanecer na casa do Senhor. Você vai permanecer com as vestes brancas. Você vai permanecer limpo diante de Deus. Você não vai chegar no meio da grande multidão, mas você vai chegar na caravana de Jesus. Vai chegar na caravana de Jesus. Vai chegar no arrebatamento. Quem é essa remessa aí? É a remessa do grande arrebatamento. Só quem vai subir, só quem dá glória para Jesus.
Diga assim: eu vou na caravana do arrebatamento e não na caravana da grande multidão. Portanto, você que está meio morno, trata-se de ficar quente rápido. Portanto, você que está na dúvida, está no vale da indecisão, trata-se de descer desse muro da indecisão. Portanto, você que de manhã aí disse: hoje eu estou tão fraco na fé, estou com vontade de me afastar para ver se Deus olha para mim. Preste bem atenção, porque o arrebatamento não tem dia certo nem hora certa para acontecer. A qualquer momento a igreja vai subir, o anjo vai tocar a trombeta. Quem tiver preparado vai na caravana. Quem tiver preparado vai na primeira remessa. Quem não tiver preparado vai ser perseguido, vai ser morto, mas vai na segunda remessa. Viu, Carla? Eu fico imaginando, não é contigo não, só que eu te vi. Eu fico imaginando depois do arrebatamento da igreja, o anticristo se revela e agora ele manda identificar: rapaz, quem são os crentes aí, os crentes que ficaram? Eu fico aqui, assim parece que eu estou vendo. O crente, ele tinha a igreja, um lugar seguro para ele ficar, e agora as portas estão fechadas, não tem mais igreja, porque a igreja subiu. E agora o crente perambulando na rua, olhando para as câmeras, imaginando que a qualquer momento o anticristo, porque os mais perseguidos que vão ser no tempo da grande tribulação são os crentes que não subiram. Ele vai mandar buscar a viatura do anticristo, vai buscar. Você vai olhar assim: rapaz, todo mundo subiu e eu fiquei sozinho aqui nesse estreito. Eu fiquei sozinho no estreito e agora quem poderá me ajudar? Se eu tirar minha própria vida, eu vou para o Hades. Eu vou ter que aguentar aqui o negócio. Aí você vai pensar, alguém vai pensar, mas por que eu fiquei faltando culto? Porque, pastor, mas não faltar do culto não quer dizer que eu estou desviado, não. Mas deixa eu te falar uma coisa que está na Bíblia. Um abismo, ele puxa outro abismo. Você falta um culto aqui hoje, você está bem, você falta um culto hoje. Aí, depois dá vontade de faltar outro culto amanhã. No que você já faltou um culto, você já não está mais tão forte como você estava antes. Como você não está mais tão forte, agora você está mais suscetível a faltar mais cultos, porque quanto mais fraco você estiver, menos você vai querer ler a Bíblia, menos você vai querer orar, menos ainda você vai querer participar dos cultos, menos ainda você vai querer se confraternizar e estar unido com os irmãos, e assim um abismo vai puxando outro abismo, assim a fraqueza espiritual vai te levando para mais fraqueza espiritual. Tudo começa muitas vezes de um dia que você deixou de orar, um dia que você deixou de ler a palavra, um culto de quarta-feira ou de domingo que a pessoa faltou. Às vezes começa daí a pessoa diz: não, mas na próxima semana eu vou. Ou então a pessoa diz: não, mas amanhã eu oro. Não, mas hoje eu vou dormir, eu não vou orar não, mas quando eu acordar eu vou orar. E assim, ora, se está difícil orar agora, que você está forte, imagine amanhã que você vai estar mais fraco ainda por ter deixado de orar hoje. E o pior de tudo é que o diabo vai cegando.
O diabo ele faz você acreditar que você está bem. O diabo faz você acreditar que você está forte, sendo que você está fraco. Ele faz acreditar que se o prato vier, você vai estar forte e vai resistir. Ele faz você achar que você está poderoso, cheio da unção. Ele faz você acreditar que essa unção que você está sentindo, esse piso salteado que você está sentindo é do Espírito Santo e muitas vezes não é, é do diabo. Ele faz acreditar que a língua estranha que você está orando, você está desviado e está orando em língua estranha. Ele faz você acreditar que é o Espírito Santo que ainda está com você e não é, porque o diabo também faz pessoas orar em língua estranha. Aí a pessoa é igual a Saul. Saul ele pecou, mas ele disse, mas a coroa está na minha cabeça, glória a Deus. Ele sabia que tinha pecado, mas as vestes reais ainda estavam sobre ele, glória a Deus, ele dizia. Ele sabia que tinha saído da presença de Deus, mas ele estava sentado no trono, porque na cabeça dele, enquanto ele tivesse coroa, vestes reais e sentado no trono, era sinal que ainda Deus estava com ele, é igual o crente. O crente, ele está desviado, ele se afastou, o Espírito se saiu da vida dele, mas ele está achando ainda que é Deus que está falando com ele. Ele está achando que ainda é a unção do Espírito Santo que está tocando ele. Ele está achando ainda que é o poder de Deus que está manifestando na vida dele. Ele pensa, não, eu me afastei, eu não fui mais para a igreja, eu não orei mais, não jejuei, não li a Bíblia, mas ainda estou sentindo a unção. Olha aí, ó. É o diabo purinho nos coros da pessoa. E é assim que tudo começa. Começa de uma coisa simples. Começa de uma seta, começa de uma mágoa, de uma tristeza. Começa de um dia que você não está bem. Mas mesmo que a gente não esteja bem, a gente tem que fazer a nossa parte com Deus. Mesmo que você não esteja bem, mas chegou a hora de tu ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia mesmo sem estar bem. Chegou a hora da sua oração, você não está com vontade de orar, mas mesmo assim você vai orar mesmo sem vontade. Chegou a hora de ir para a igreja, você não está com pingo de vontade de ir para a igreja, mas você vai para a igreja mesmo sem estar com vontade. Porque você vai dizer assim, ó, você vai dizer assim para Satanás, todas as vezes que ele tira a vontade de você buscar a Deus, de uma maneira ou de outra, mas quando você mesmo assim vai, é você dizendo assim para o diabo, tu está amarrado. Você não quer orar, mas mesmo assim você ora. É você dizendo assim para o diabo, eu não vou fazer a tua vontade. Você vai ler a Bíblia sem estar com vontade, está com dor de cabeça, está com sono, está cansado, mas mesmo assim vai ler a Bíblia. É você dizendo para o diabo, afasta-se de mim, tu que me gera escândalo. Jesus, 40 dias e 40 noites, estava jejuando, o diabo chega e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus olhou assim, se lembrou da palavra e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo colocou Jesus sobre um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e disse, Satanás disse assim, ó, tudo isso me pertence porque Deus me deu. Se tu somente se prostrar a mim e me adorar, eu te darei todos esses reinos nas tuas mãos. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque a Bíblia está dizendo, somente a Deus adorará. E o diabo mais uma vez levou Jesus num pináculo do templo, na ponta do templo de Salomão, e disse, pula daqui, porque está escrito na palavra que o Senhor não deixará que tu tropece com teu pé em pedra. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois das 3 vezes o diabo, ele se afastou, partiu para longe de Jesus. E depois que Jesus venceu Satanás,
no deserto. Observe que Satanás ele gosta de aparecer no deserto. Observe que Satanás ele só chegou depois dos 40 dias de jejum. Entenda que o diabo ele gosta de aparecer justamente nessa hora, depois que você lê a Bíblia, depois que você se consagra, depois que você termina um propósito, depois que você termina uma campanha, depois que você conclui uma vigília. É o horário preferido de Satanás chegar. E ele chegou a Jesus justamente quando ele estava terminando o propósito das 40 dias sem comer e nem beber. Mas Jesus ele resistiu o diabo através da palavra por 3 vezes, e o diabo teve que fugir da face de Jesus. E observe que depois que o diabo fugiu da face de Jesus, então Jesus saiu do deserto. Diga assim: saiu do deserto. Depois que ele resistiu ao diabo na cara. Talvez se fosse outra pessoa no lugar de Jesus, no momento que o diabo chegasse com a primeira oferta, quando ele disse: transforma essas pedras em pães, tu não é o filho de Deus, tu não é ungido, tu não tem unção, tu não é poderoso, tu não opera sinais e maravilha, tu não cospe fogo e arrota brasa, então transforma, porque tu está com fome, 40 dias sem comer, imagina um pãozinho aí quentinho aí, eita glória. Aí se fosse um ser humano qualquer, ele com certeza poderia ter caído, ou não, mas ele poderia ter caído na tentação do diabo. Aí só que ele estava terminando o propósito de 40 dias. Aí ele caía na tentação do diabo. O que iria acontecer? Ele não ia sair do deserto. Porque depois que Jesus só saiu do deserto, depois que ele resistiu o diabo fugiu dele. Depois disso, ele saiu do deserto. Você vai sair do deserto. Você vai sair do... O diabo, ele pode chegar para ali te oferecer coisas. Satanás, ele pode te chegar com um prato. O diabo pode chegar para querer puxar o seu tapete. Mas eu declaro em nome de Jesus: você vai resistir o diabo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de ti. E nesse momento, se você resistir, se você resistir à tentação do diabo, aí você vai sair desse deserto, aí você vai sair dessa provação, você vai sair dessa luta. Isso é uma palavra profética. E se você crer, levanta as tuas mãos, levanta só, não levanta duas, e dá glória para Deus, porque isso é profético até demais. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: isso vai acontecer. Fala com autoridade. Não é com quem está brigando, não. É com a autoridade de Deus. Isso vai acontecer. Não é com quem está arengando, não. É com autoridade. Com autoridade é assim, ó. Isso vai acontecer. Prepara o jejum, prepara o azeite, prepara a lâmpada, prepara a lamparina, prepara as orações, porque quando ele chegar, ele vai encontrar alguém cheio do Espírito Santo. Quando o diabo chegar, ele vai encontrar alguém cheio da palavra de Deus. Quando Satanás chegar, ele vai encontrar alguém com revestimento de Deus. Eu declaro: tu não vai cair. Olha para a pessoa que está ao teu lado e seja profeta e diga: tu não vai cair.
Tu não vai cair. Tu não vai cair. Tu não vai cair. Tem gente que está na beira. Tem gente que está na beira do abismo. Tem gente que está na beira. Tem gente que já está na beira da ponte. Eita, tem gente que já está na ponta do pináculo. Mas eu declaro, tu não vai cair dessa vez não. Tu não vai cair dessa vez não. Dessa vez, olha para a pessoa que está do teu lado e diga: dessa vez, tu não vai cair não. Tu não... É melhor ficar no deserto com Deus do que na ponta do pináculo com Satanás. É melhor ficar no deserto com Deus do que em cima do monte com o diabo. Parou de dar glória. Dá um glória a Deus para mim, ver se tu ainda sabe da glória. Deixa eu ver. Ainda sabe, ainda sabe. E nós olhamos, vou já encerrar, nós olhamos aqui para o Apocalipse 7 sobre o povo, a grande multidão que chega da grande tribulação. Nós podemos aqui, se nós colocarmos aqui no seu coração, aqui do lado, onde no meu tem o Espírito Santo, do outro lado vai sair a palavra assim, arrependimento. Porque gente chegando da grande tribulação com vestes brancas, era gente, ora, se passou pela grande tribulação, é porque as vestes estavam sujas. Mas se chegaram depois da grande tribulação com vestes brancas, é porque se arrependeu, é porque foi lavado com sangue. E se foi lavado com o sangue de Jesus, houve renúncia, houve arrependimento, houve resistência. Eles tiveram que resistir à besta fera, eles tiveram que resistir ao poder político, ao poder religioso, eles tiveram que resistir ao meia, eles tiveram que resistir ao sinal da testa e da mão direita, eles tiveram que resistir à adoração ao falso Deus, eles tiveram que resistir à adoração ao falso profeta. Ora, multidão que antes estava com veste suja, mas agora eles estão com veste branca. Eita, é gente que passou pela casca do alho, é gente que foi provado e foi aprovado. Deixa eu ver aqui quantos aqui tem gente que está sendo provado, tem gente que está passando aí pela tribulação. Ele ali já pegou ali atrás, ó. Tem gente que está passando por tribulação, não é grande tribulação, mas está passando por tribulação, está sendo provado da casca do alho. Eu declaro que tu vai sair dessa tribulação com as vestes brancas. Tu vai sair dessa grande tribulação. Tu não vai se corromper. Tu não vai se corromper. Tu não vai se corromper na tribulação. Tu não vai se corromper na perseguição. Tu não vai se corromper com as oferendas do diabo. Tu não vai se corromper com o que o diabo está oferecendo. Mas a tua essa aprovação, deixa eu dizer, essa aprovação aí, tu vai terminar essa aprovação. Tu vai terminar essa aprovação com mais puro do que nunca. Tu vai terminar essa aprovação com as vestes mais embranquecidas do que nunca. Tu vai terminar essa luta mais moldado, mais crente, mais embranquecido nas vestes, mais lavado com o sangue de Jesus, mais santificado, mais santificado. É por isso que tu está passando por essa luta grande. É por isso que tu está passando aí, tá passando por essa perseguição grande. É por isso que tu está passando por essa grande tribulação. É por isso que o diabo está te tentando de dia e de noite. É por isso que tu está sendo provado na casca do alho. Sabe o que é isso? É Jesus lavando as tuas vestes. Sabe o que é essa tribulação? É tuas
vestes que está na lavanderia do céu. Sabe o que é essa perseguição? É as tuas vestes que está passando no lava-roupa celestial. Sabe o que é essa luta? Sabe o que é essa prova? Sabe o que é essa dificuldade? Sabe o que é essa luta? É Jesus branqueando a tua alma. É Jesus te libertando dos pecados. É Jesus te libertando do velho homem. É Jesus moldando o teu caráter. É Jesus te fazendo ser novo homem, nova mulher. Essa luta é Jesus. Eita, preparando o terreno no céu para ti. Essa luta é Jesus preparando casa no céu para ti. Essa luta é Jesus preparando mansões celestiais para ti. Deixa eu ver quem vai fazer. Eita. Eita, é noite de libertação. Deus me faz saber isso. Eita, é noite de libertação, porque Jesus disse: esses dias eu vou operar a obra de libertação na minha casa. Os demônios que estão em alguém vão ter que sair. A maldição vai ter que sair. Essa velha criatura vai ter que morrer, porque Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Já não eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Essa velha criatura carnal vai ser crucificada. Essa velha criatura pecaminosa será crucificada. Se tiver demônio por trás disso aí, esse demônio ele vai manifestar e vai sair. Esse chucaveira vai sair. Essa pomba gira vai sair. Essa Maria Mulambo vai sair. Essa legião vai sair. Esses demônios vão sair. Essa legião, esta caixa vai sair. Eu declaro, aonde tiver agora vai batendo de retirada. Vai haver libertação. Vai haver quebra de maldição. Eu vou chamar uns aqui na frente. Eu vou chamar individualmente. Porque para orar. Edre calabrasuri andarabraia.